Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Então, hoje, domingo, dia do nosso Evangelho. Não vamos esquecer da nossa água, para esta água ser fluidificada depois. Vamos à nossa oração? Deus, obrigada, Senhor, por este dia, por este final de semana. Gratidão, Senhor, pela vida, pela saúde. Gratidão, Senhor, por estar conosco em nossos lares. Nos abençoe e nos mostre sempre um caminho de amor, de luz, de caridade. Que possamos sempre, Senhor, ser caridosos com os nossos irmãos e termos uma palavra de amor a oferecer. Esteja conosco neste momento e que seja feita sempre a vontade de Deus. Que assim seja. Obrigada. Bom, meus irmãos, desculpa. O capítulo hoje é o capítulo 7. Bem-aventurados os pobres de espíritos. Algumas pessoas vão achar pobres de espíritos são pessoas sem dinheiro. Muito pelo contrário. Os pobres de espíritos são aquelas pessoas orgulhosas, egoístas, que se acham dono da verdade e que muitas vezes são pessoas sábias, cultas, né? Mas que ainda, infelizmente ainda, não deixa a luz de Jesus entrar em vós. Então não confundam pobres de espíritos como pobre pela falta de dinheiro. Não é só isso. Então vamos lá. Mistérios ocultos aos sábios e prudentes. O que está oculto para alguém, para nós? É a verdade de Deus. O que Jesus nos trouxe. Nós temos sim que procurar aonde essa verdade? Lá fora? Não, a verdade de Deus está em nós, em nosso coração. Aqui, Deus age conosco. Então não pense que o outro vai lhe salvar. Não, você segue o seu caminho, você modifica a sua caminhada, não é o outro. E você também não consegue salvar o outro. Você pode estender a mão e dizer, estou aqui caso precise, mas cada um tem o seu caminho. O que eu achei interessante, eu vou começar aqui pelo final com uma frase muito interessante. Então, Deus, ele não impõe condições, né? Tipo assim, ele não aceita as suas condições. O que Deus põe é: eu, meu filho, estou aqui. Eu lhe escuto, eu lhe vejo e sei exatamente o que você precisa na hora que você precisa. Então, Deus ouve com bondade os que procuram humildemente e não os que se julgam mais do que ele, superior a ele. Aí eu pergunto a vocês, como que vocês se dirigem a Deus? Vocês são, ou melhor, nós somos os seus filhos, e quando nós procuramos Deus, nós vamos com paz no coração, porque Ele sabe das nossas feridas, das nossas dores, mas Ele quer que tenhamos uma boa conversa, Ele quer que abramos o coração a Ele, que contemos tudo o que está acontecendo conosco. E aí sim, Ele irá nos ajudar. Mas, nesse meio tempo, Ele também quer que aprendamos com a lição, sabe? De repente está acontecendo alguma coisa conosco e nós ficamos, por que isso acontece comigo? Aprenda. O que é essa situação quer lhe ensinar? Aprenda. Não reclame, siga adiante. Olha que interessante, Jesus. Naquele tempo, respondendo, disse Jesus: graças dou a ti, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios e prudentes e a revelaste aos simples pequeninos. Jesus dando graças a Deus.
Pode parecer estranho que Jesus renda graças a Deus por haver revelado essas coisas aos simples e pequeninos, que são os pobres de espíritos, ocultando-as aos sábios e prudentes, mais aptos, aparentemente, a compreendê-las. É que precisamos entender pelos primeiros os humildes, os que se humilham diante de Deus e não se consideram superiores aos outros. E pelos segundos, os orgulhosos envaidecidos com o seu saber mundano, que se julgam prudentes, pois eles negam a Deus, tratando de igual para igual quando não o rejeitam. Agora pensem vocês, o que quer dizer graças? Jesus deu graças ao Pai, ele agradeceu tudo que o Pai lhe deu, ele teve gratidão para com ele, para com a sua vida, a sua situação, a natureza, o mundo, aos amigos. Ele deu graça sim, ele não reclamou, ele não foi ingrato, ele pediu, me ajude e eu sigo. Quantos de nós, todos com certeza, temos os nossos problemas? Não vamos reclamar, vamos aprender. Entregue a Deus esta situação, para que você tenha uma noite agradável, para que você tenha uma noite tranquila. Não fique remoendo o problema. Faça a sua oração de gratidão ao Pai, pedindo um bom sono para você, para que você descanse o seu corpo, mas que seu espírito vá de encontro à luz de Jesus Cristo, para aprender a lição e trazer para o corpo a lição realizada. Outro dia é outro dia, você acorda com paz no coração e de repente você encontra a solução. Fácil assim? Fácil assim, desde que você esteja bem, que você não esteja estressado. Porque como você vai sentir Jesus falando com você se você está fora da sua energia, fora da sua, do seu amor? Acalme seus pensamentos e atitudes e deixe Jesus estar em você, com você. Quando ficamos assim, nos achando superior a Deus, nada de bom acontece. E eu tenho certeza que muitos de vocês, antes de sair de casa, fazem suas preces. Médicos, antes de operar, fazem as suas preces pedindo ajuda. Somos filhos de Deus e precisamos dele para estar conosco na nossa caminhada. Não se ache superior, não ache que você é dono da verdade. Aprenda com a lição, não julgue, não condene. A estrada é de cada um. Mas pense bem o caminho que você está escolhendo. O mesmo acontece hoje com as grandes verdades reveladas pelo Espiritismo. Certos incrédulos se admiram de que os espíritos se esforcem tão pouco para os convencer. É que estes se ocupam do que buscam a luz com boa fé e humildade, de preferência aos que julgam possuir toda a luz, e parecem pensar que Deus deveria ficar muito feliz de os conduzir a Ele, provando-lhe as suas existências. Eu não sei vocês, mas eu sempre escutei. Eu quero que Deus prove alguma coisa, se existe espírito mesmo. Eu quero que Ele me prove. Muitas pessoas ainda não acreditam. Acham que o corpo morre e acabou. Não, o corpo morre, mas não acabou nada. O espírito é eterno e ele segue sim o seu caminho. Então pense bem o que você faz, o que você pensa, os seus vícios, porque tudo isso é somatório para depois. E quando eu digo depois, é o seu espírito. Lute, seja honesto, seja digno, ajude, não maltrate o seu corpo com vícios. Respeite o seu próximo, respeite o seu casamento, as suas relações, a sua família. Não pense que quando você faz algo errado, reflete só em você, não. Essa energia se espalha e faz mal para todo mundo.
O poder de Deus se revela nas pequenas como nas grandes coisas. Ele não põe a luz debaixo da mesa. Deus, ele derrama a luz para todos os seus filhos. Eu sempre falo, religião é do homem. Jesus, quando aqui veio, ele veio trazer a luz, a justiça divina e não a religião. Espero que vocês me entendam, porque eu também não estou julgando nenhuma religião, muito pelo contrário. Eu respeito todas e eu acho digno e bonito quando alguém fala: vamos todos fazer uma prece por fulano de tal. E algumas pessoas não são da mesma religião, mas elas se unem naquela oração para pedir por aquele irmão. Isso sim, isso é o amor de Jesus, abrindo a sua consciência, fazendo você despertar para o mundo, para o seu irmão. Entenderam? Porque assim, as leis de Deus são maiores e infinitas perante a lei do homem. A lei do homem é muito pequena. A lei de Deus não. Ela transforma, ela ajuda a caminhar. Então, tudo que nós escolhemos, as consequências virão. É o nosso semear, o nosso plantio. Nós iremos colher depois. Prefira escolher boas sementes. Seja o trigo e não o joio. É porque os dois são iguais, mas o que você oferece ao outro? O que você está oferecendo para você? Qual é a situação que você está se envolvendo? Pense bem sobre isso. E outra coisa, Deus não força filho nenhum a abrir os seus olhos, a despertar para Ele. Deus sabe que cada um desperta para Ele de modo diferente, no seu tempo, mas é necessário esse despertar. É necessário. Vocês me entenderam? Não podemos achar que não existe a espiritualidade, que não existem os espíritos. Existem e existirão sempre. As orações que você emana para alguém, para seu vizinho, para seu avô que já faleceu, chega até ele, porque todos são filhos de Deus e toda a energia chega até o Pai. E o Pai encaminha a energia saudável para cada filho. Entenderam? Por isso que eu digo, Deus ouve com bondade as suas preces, as suas orações, a sua conversa. É isso que Ele quer. Abra seu coração para Deus. Seja sincero, seja honesto. Primeiro, mude a sua essência. Não fique seguindo este caminho que não está lhe fazendo bem. Orgulho, egoísmo são as chagas da humanidade. Não irão levar você a lugar nenhum. Lute contra isso, modifique. Veja o que você anda fazendo. Quais são os seus vícios? Não ache que esses vícios lhe fazem bem. Muitas vezes, ele está destruindo você. E você não abre mão disso. Qual é o seu vício? Todo dia eu tento arrumar alguma coisa dentro de mim. É fácil? Não, mas é necessário. São várias passadas e a gente volta a algumas, mas é necessário. Não se ache melhor do que ninguém, não se ache sabichão, sabe? Aquela pessoa que diz, eu sou intelectual. Sinto lhe informar, mas não é. O intelectual é aquele que vai até o seu irmão, levando a verdade do Pai e não a verdade do homem. E quando a verdade do homem vai até um irmão, vai com humildade, nos olhos, sabe? O olho com o outro olho. E não a humildade, sabe? Essa inteligência, essa não é necessária. Ofereça o seu irmão, o seu amor, o seu carinho, a sua paciência. Não julgue e não condene. É um dia por vez com muito amor. E eu deixo a vocês. Se você se recusa a reconhecer a verdade, é porque o seu espírito ainda não acordou para Deus. Qual é a verdade? Qual é a verdade de Deus para você? Não esqueça, somos todos pobres de espíritos.
todos, eu e vocês. Mas qual é a verdade de Deus que mexe com você? Faça essa verdade adentrar e vá modificando. Com muito carinho por você. Faça a sua reforma, a reforma íntima. E aí você irá encontrar o que lhe fere, o peso que você carrega, e aos poucos você vai arrumando. Senão, será sempre um cego conduzindo outro cego. Sinta com seu coração, enxergue com os olhos da espiritualidade, ouça com os olhos e ouça com o ouvido da espiritualidade, não com os olhos do homem, do corpo e com o ouvido do corpo. Porque aqui vê e escuta, e aqui principalmente leva o que não é necessário. Cuidado. Meus irmãos, gratidão. Pai, obrigada, Senhor, por este evangelho. Jesus, gratidão pelas suas palavras. Que este evangelho vá de encontro a cada irmão necessitado, assim como eu, que me ajuda, que me ilumina e que me mostra sempre um bom caminho. Que todos os irmãos recebam de vós o seu amor, a sua luz, a sua força e coragem. Que todos tenham paz no coração. Mas, Mestre Jesus, pedimos pelos doentes, que eles tenham coragem de seguir, que eles não abandonem a luz do Criador em vós. Olhai pelos nossos irmãos oncológicos, que eles tenham força e coragem de seguir. Mas, Mestre Jesus, olhai pelos nossos irmãos depressivos, que eles tenham a coragem de seguir um dia por vez com Jesus Cristo, que eles tenham coragem de encarar o dia com Jesus e não com a tristeza do dia de ontem, que eles tenham coragem de largar o peso do passado para encontrar a leveza de um novo amanhecer. Nos abençoa, Senhor, abençoe as famílias, que nunca falte o pão material na mesa de nenhuma criança, mas que nunca falte o pão espiritual no lar de nenhuma família. Obrigada, Senhor, por mais esta oportunidade. Que tenhamos a sua paz em nós, a sua luz na nossa caminhada e as bênçãos e proteção da nossa Mãe Maria Santíssima. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós, Senhor, o vosso reino, e seja feita, Senhor, a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis, Senhor, cairmos em tentação. Livra-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja. Que a sua água tenha recebido o remédio de Jesus Cristo, cheio de paz e saúde, e que ela, ao adentrar nos seus órgãos, cure tudo o que tem que ser curado. Tenham fé, meus irmãos, um dia por vez, com paz e amor e fé. Que assim seja. Meus irmãos, curtam este vídeo, se inscrevam no meu canal, compartilhe com seus amigos, deixem seus comentários. A caridade começa pelo meu canal. Gratidão por tudo, pelas orações de vocês, pelo carinho e por deixarem eu estar no seu lar, falando de Jesus Cristo. Que tudo ocorra como o Senhor quer. A Cris deseja a vocês uma semana cheia de amor. Cris, e aí? Paz, amor e luz. Fiquem com a luz de Jesus Cristo. Tenham uma linda noite, uma linda semana. Muito obrigada por tudo. Beijos e até o próximo encontro. Que assim seja.